Passamos agora para o 11º e último painel do dia com o tema Política Penal, Transação, Planejamento Tributário e Segurança Jurídica. Como mediador do painel, convidamos o coordenador do Colégio de Presidentes Seccionais e presidente do Conselho Seccional da OAB Ceará, Dr. José Erinaldo Dantas Filho. Parabenizo o nosso presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti, ao nosso presidente da ESA Nacional, querido Rony Pros Duarte, de quem eu tenho orgulho de ser presidente de seu fã-clube, como assim do professor Eduardo Maneira pela organização do evento, e parabenizar também pela escolha do tema, porque segurança jurídica tem tudo a ver com tributação, não só do que falado aqui pelos palestrantes nos respeito de que os investidores precisam de segurança jurídica para alocar o capital e, com isso, gerar desenvolvimento econômico, mas o direito tributário moderno ele já nasceu quando, da assinatura da Carta Magna de 15 de junho de 1215, quando se obrigou o rei João Sem Terra a aceitar que somente poderia haver qualquer tipo de instituição de novo tributo ou aumento dos tributos já existentes com prévia autorização da sociedade através da reunião dos comuns e dos lordes. E, especificamente, no nosso tema de hoje, o tema desse painel, que envolve o crime contra a ordem tributária. A gente conversava aqui um pouco antes de que o não pagamento de tributo, em tese, deveria ser um ilícito civil, e de que, muitas vezes, o crime contra a ordem tributária ele serve quase de pressão psicológica para que o empresário possa logo solucionar essa questão. Mas, antes de dar início à mesa, que eu quero cumprimentar aqui o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, o ministro Rogério Schietti, o professor Luiz Henrique Machado, o professor Pierpaolo Bottini, a professora Fernanda Tortman. Nós estamos com a grande honra de ter aqui conosco o nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que pediu para que, aproveitando essa seleta plateia do evento, trazer duas mensagens muito importantes. Ministro Barroso, com muita honra, passo a palavra para Vossa Excelência. Obrigado, presidente José Erinaldo. Muito breve, já dei a minha dose de participação no evento e não haverá bis in idem. É só para falar algumas observações importantes nessa plateia. A primeira é a de que nós lançamos no CNJ uma campanha para doação de órgãos. E eu lancei no CNJ, e logo depois do lançamento e do anúncio que nós fizemos, a gente conseguiu 4.000 pessoas se inscrevendo para fazer a doação de órgãos. Isso faz muita diferença, isso salva vidas. Então, só para explicar que o sistema é baixar o app e-notariado e a pessoa preenche um formulário fazendo a doação de órgãos e manda para o cartório que tiver escolhido e fica registrado em cartório a decisão do indivíduo de doação de órgãos, e isso vai para um banco, que é um Banco Nacional de Doação de Órgãos, e é uma coisa que salva muitas vidas, e, portanto, queria pedir às pessoas que puderem doar, eu já fiz, o primeiro, que puderem doar, e quiserem doar, para terem conhecimento disso, app e-notariado, e entra num site que é AEDO. Preenche o formulário e manda para o cartório. Essa é a primeira coisa. A segunda, nós lançamos, na semana passada, o edital de convocação pública, chamada pública de bolsas de estudo para candidatos negros à magistratura. Nós fizemos o Exame Nacional de Magistratura, em maio, sob a coordenação eficientíssima do ministro Mauro Campbell, e agora nós já conseguimos 750 bolsas para candidatos negros cursarem em escolas de magistratura ou cursos privados. Mas agora nós lançamos uma campanha de arrecadação para nós darmos R$3.000 para os 100 primeiros candidatos negros aprovados no ENAM, para a gente fazer com que a demografia do Poder Judiciário fique um pouco mais parecida com a demografia da sociedade brasileira. A terceira coisa, que é só um anúncio, esse é um comercial breve, Reinaldo. Nós fiz um ato pelo CNJ na semana passada,
de transferência de todas as multas pecuniárias dos juízos criminais para a conta dos flagelados do Rio Grande do Sul. Conseguimos que Minas mandasse 10 milhões de reais e o Rio de Janeiro 4 milhões de reais. O TRF2 mandou 4 milhões de reais. Enfim, qualquer valor nesse momento ajuda. E como eu estava aqui, não pude estar presente, pedi ao ministro Fachin que fosse ao Rio Grande do Sul, na delegação que foi capitaneada pelo presidente da República, mas a situação é muito dramática e a gente está olhando o máximo que a gente pode de ajuda. Dinheiro não, mas a gente está recolhendo mantimentos lá no CNJ. Portanto, doação de órgãos, bolsas para os candidatos negros e uma prestaçãozinha de contas desse dinheiro que está sendo remetido para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado, desculpe ter atrapalhado o painel de vocês. Três. Obrigado. Queridas e queridos, nós fizemos um acerto aqui prévio na mesa, tendo em vista o compromisso que a gente tem hoje na Embaixada Brasileira de tentar limitar cada palestrante a 15 minutos. Então, já tempo máximo de 15 minutos para que a gente possa ter um painel bem objetivo. Então, sem mais delongas, com enorme honra, eu passo a palavra para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Vossa Excelência tem a palavra. Muito boa tarde a todas e a todos. É com muita alegria que aqui retornamos a mais um evento da Ordem dos Advogados do Brasil e, evidentemente, só tenho a agradecer estar aqui na companhia de tão ilustres presenças e dizer que ao nosso presidente, José Nivaldo Dantas, que está aqui, coordenando essa mesa, da minha satisfação de compor esta mesa ao lado do Luiz Henrique, da professora Fernanda, do queridíssimo professor também Pier Paolo e do meu queridíssimo amigo e companheiro já há 9 anos da terceira sessão, ministro Rogério Schetti Cruz. Quero cumprimentar a ilustrada plateia, seja em relação aos membros da advocacia que aqui se encontram, na pessoa do Dr. Simonetti, do Dr. Rony, né? E também da magistratura, nas pessoas dos eminentes presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e dos queridos ministros do Superior Tribunal de Justiça, já nominados, e todos eles abraçados por cada um de nós, né, que, evidentemente, pertencemos a esta família do Tribunal da Cidadania, que é um tribunal de todo o sistema de justiça e que tem dado sua contribuição, especialmente na área do direito público, e aqui com representantes ilustres, né? Apenas para lembrar o nosso prêmio Jabuti, né? No Brasil, a ministra Regina Helena Costa, né? E, nesse sentido, o tema de hoje, queridos colegas, é sobre política penal, transação, planejamento tributário e segurança jurídica. Eu tratei desse tema num primeiro aspecto do planejamento tributário, olhando a elisão, a evasão e a elusão, né, que não é exatamente mais a minha praia, né, porque estou há 9 anos na área penal, embora tenha estado no direito tributário 23 anos no TRF Primeira Região e presidido a 4ª sessão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas, indo ao Superior Tribunal de Justiça, fui para a área penal, junto com o ministro Gurgel e a ministra Regina também. Eles foram para o direito público, e lá, público não penal, e lá fiquei na companhia dos meus queridíssimos amigos Mussi, Marcelo e Schetti, que aqui se encontram e que são da terceira sessão. E eu, então, pensei em falar rapidamente, nos 15 minutos, sobre planejamento tributário, elisão, evasão e elusão, crimes contra a ordem tributária e as alternativas desse diálogo entre o direito tributário e o direito penal. Daí porque a justiça penal negociada, o ANPP e os crimes fiscais, a transação tributária que temos aqui, a nossa líder, que é a ministra Regina, que tem
tem trabalhado com a reforma tributária e ofereceu ao Congresso, como bem disse o nosso colega Paulo Sérgio, uma gama de projetos e que todos estão em andamento, e a importância da adoção de um programa efetivo de compliance nesse diálogo entre o direito tributário e o direito penal. Evidentemente, que não posso deixar de registrar que também o nosso ministro do STJ, Noronha, aquele homem que foi da primeira sessão, da segunda e da terceira, e na terceira também deu grandes contribuições, apesar de ter ficado tão pouco tempo conosco, uns 2 anos, mas, com certeza, trouxe a sua contribuição e voltou para o direito privado e faça esse registro, né, já que trabalhamos também na terceira sessão juntos. Em relação ao planejamento tributário, evidentemente que temos... todos vocês são da área tributária e temos um conceito extremamente delicado e importante dentro da estruturação da atividade empresarial para o pagamento de uma menor tributação, utilizando mecanismos lícitos para planejamento tributário. Portanto, é um direito subjetivo de um contribuinte gerir suas atividades e negócios buscando menor onerosidade tributária, desde que atue de forma lícita. E esse direito se funda na garantia da livre iniciativa econômica e no princípio da legalidade, assegurados pela Constituição Federal. Daí porque devemos fazer a distinção entre elisão fiscal e evasão fiscal. Essa distinção ela é muito importante, só que hoje chegamos também ao aspecto de situações em que encontramos um planejamento tributário que alguns preferem chamar de planejamento tributário abusivo e nesse sentido, evidentemente, esse planejamento tributário abusivo terá que ser examinado com base nos princípios da capacidade contributiva, da isonomia e da solidariedade. Esse planejamento tributário ele é muito importante e ele dialoga em relação ao STJ com um dogma que a jurisprudência tanto do Supremo quanto do STJ, Supremo antes da Constituição de 88, e o STJ depois da Constituição de 88, que é a impossibilidade do STJ examinar o direito local. A ministra Regina Helena tem um precedente muito interessante, que ela abre essa possibilidade, né? Me parece que a primeira sessão vai ter um encontro marcado com esse tema, de discutir a legislação federal junto com a legislação local e validar esse instrumento que é extremamente importante, chamado planejamento tributário. Um planejamento tributário lícito em que uma atividade empresarial vai procurar, sim, de forma lícita, encontrar mecanismos de custo menor, inclusive da tributação, para efetivamente valorizar a livre iniciativa, valorizar a atividade econômica e, assim, evidentemente, construir essa ponte que nos é tão importante. Nesse sentido, temos a elisão fiscal e a evasão fiscal. Os meios empregados da elisão fiscal são lícitos e da evasão fiscal são ilícitos, mediante fraude e simulação de fato, documento ou ato jurídico. E, nesse momento, temos 2 momentos diferenciados. O momento antes da exteriorização do fato gerador, que é a regra para uma elisão fiscal, e o momento da fraude ou da simulação ocorrendo no momento do fato gerador ou após a sua concretização. Evidentemente que isso eu trago para apenas podermos discutir os caminhos da política penal dentro dessa estrutura. E, assim, chegamos aos crimes de natureza tributária, com arcabouço legislativo que tem sua origem naquela Lei 4.502 de 64 e depois com a Lei 8.137 de 90 e os crimes tributários previstos no Código Penal, apropriação indébita, previdenciária, sonegação da contribuição e descaminho. E, nessa perspectiva, essa Lei 8.137 inaugurou nova fase na tutela da ordem jurídica e trouxe, em seu artigo 1º, né, o crime
que caracterizamos como sonegação fiscal, que, aliado exatamente à súmula vinculante 24, onde se verifica o crime material, o artigo 2º é outra conversa, mas o crime material contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo, exatamente aí dentro da perspectiva que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu para os crimes materiais. E, nesse sentido, tivemos a Lei 12.382 de 2011, que regulamentou a representação fiscal para fins penais e prevê hipótese de suspensão da pretensão punitiva e a extinção da punibilidade para os crimes fiscais, tudo numa perspectiva antes sem nenhum termo temporal ou mais adiante com a perspectiva da fase da denúncia para a atuação exatamente dessa proposta que a legislação nos oferta. E ao estudo da sonegação fiscal das empresas, do IPEA, em que estima tributos sonegados pelas empresas do Brasil na ordem de 374 bilhões por ano. E esses dados demonstram a relevância do combate a essa modalidade criminosa que prejudica, evidentemente, o desenvolvimento nacional. E, nesse sentido, a matéria tributária, que não é objeto especificamente deste painel, chegamos, evidentemente, a discutir os reflexos de uma política penal, já que o direito penal, com toda a sua fragmentariedade, com toda a sua perspectiva própria, foi chamado como uma ideia de última ratio, mas que não pode servir de muleta dentro de ficar a serviço do direito tributário para fins de arrecadação de tributação. E, nesse sentido, nós temos uma política criminal que reconhece o crime tributário e, ao mesmo tempo, encontra mecanismos de saída para esses aspectos que estão aparecendo no cotidiano da vida tributária e da vida tributária penal. Daí porque a justiça penal negociada, o programa efetivo de compliance e a transação tributária são os 3 pilares da política criminal na área tributária. Em relação à justiça penal negociada, não há dúvida. O direito penal foi um dos últimos, juntamente com a improbidade administrativa, e aí tem a marca decisiva do nosso futuro corregedor nacional, como presidente da Comissão de Reforma da Lei de Improbidade Administrativa, Comissão de Juristas, e, evidentemente, chegou tanto ao direito penal quanto ao direito administrativo sancionador uma promessa constitucional, porque o preâmbulo da nossa Constituição, ao assegurar valores da nossa República, da nossa Federação, anuncia liberdade, igualdade, construção de uma sociedade fraterna no caminho de métodos ou de soluções pacíficas para as controvérsias. E, portanto, há à disposição, seja preambular, seja do artigo 3º da nossa Constituição, quando anuncia uma sociedade livre, justa e solidária, na dicção do ministro poeta Aires Brito, no sentido de que a solidariedade nada mais é do que a expressão, uma das expressões do maior princípio chamado fraternidade. E é nesse sentido que estamos diante de uma justiça, da necessidade de trazer para o direito penal essa perspectiva, um direito onde a obrigatoriedade da ação penal é um dogma. E aí encontramos, além do artigo 3º e do preâmbulo, o artigo 98 da nossa Constituição, quando anunciou hoje aquela instituição que mudou a cara da justiça brasileira, especialmente da justiça de onde eu venho, Justiça Federal, que foram os juizados especiais federais, permitindo, portanto, nessa perspectiva, a possibilidade da atuação consensual na composição dos conflitos penais, inclusive. Tivemos, na época do ministro Lewandowski, nada menos do que 109 milhões de processos no Brasil, e hoje, na era Barroso, temos algo em torno de 80 milhões de processos. Reduzimos mais de 30 milhões de processos e
anualmente os 30 mil que entraram. Portanto, é sim uma solução que foi encontrada pela Constituição e que foi encontrada pela legislação infraconstitucional e que foi encontrada pelo CNJ, muito saudável e, por isso, temos que render, sim, homenagens à ministra Ellen Grace Norfleet, né, a primeira mulher a presidir o Supremo Tribunal Federal, que introduziu essa perspectiva consensual como uma diretriz institucional que virou diretriz legal, já que o Código de Processo Civil de 73 anunciava sempre uma caridade, uma bondade do artigo 125, onde o juiz, a qualquer momento do processo, poderia tentar a conciliação entre as partes. Isso chegou ao direito penal, à justiça penal, felizmente, seja pelos institutos da Lei 9.099, a composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo, e, mais recentemente, pelo acordo de não persecução penal, que nasceu muito questionado pela OAB e pela ANB, porque nasceu numa resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas que essa discussão foi superada com a lei anticrime, a Lei 13.964, de 2019, e que trouxe, sim, aí a discussão a implantação legal do ANPP, que é um instrumento e que aumentou a justiça penal negociada, porque tínhamos instituto despenalizador até a pena máxima de 2 anos, ou instituto despenalizador com a pena mínima de 1 ano, né? A suspensão e a transação. E aqui chegamos a um instituto de composição, né, negocial, que é o ANPP para os crimes com pena inferior a 4 anos. Infelizmente, o legislador é contraditório. Por exemplo, a lei de licitação que está nova implanta um mecanismo, por exemplo, de não admissão do ANPP, porque estabelece como pena mínima 4 anos de propósito para excluir os crimes licitatórios dessa perspectiva da ANPP, o que é uma contradição, porque a corrupção continua, né? A concussão continua com a possibilidade do ANPP em função do preceito secundário da pena ser inferior a 4 anos. E o crime menor da licitação, não, o que é uma impropriedade, apenas para citar como um exemplo. Essa Justiça Criminal brasileira estabelece, portanto, com o ANPP, o artigo 28A, do CPP, que ainda temos algumas questões a serem resolvidas, e aí o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, na aplicação da lei no tempo, o marco da denúncia para fins de incidência do ANPP em função da rejeição do projeto de lei quanto ao acordo de não prosseguimento da ação penal, foi rejeitado pelo Congresso, tudo bem, e chegou até o Supremo Tribunal Federal. A primeira turma assim entendeu inicialmente, a segunda entendeu por aplicar o ANPP até o trânsito em julgado, e agora a primeira turma do Supremo, com o precedente do ministro Alexandre, está evoluindo para aplicar o ANPP até a sentença. Isso tem um reflexo muito grande no direito tributário. Isso tem um reflexo muito grande exatamente em função dos parcelamentos e das propostas de pagamento, porque se temos uma legislação que autoriza a extinção da punibilidade até a fase da denúncia, com o pagamento antes da denúncia, ou a suspensão da exigibilidade até essa fase, se entendemos o ANPP até o trânsito em julgado, traremos essa legislação tributária em função da reparação do dano, que é uma condição do ANPP, no sentido de possibilidade do ANPP na fase de procedimento penal, né? E, evidentemente, que temos requisitos legais, definição, hipóteses nas quais o acordo não pode ser oferecido, isso está na legislação, as condições e a execução do acordo, que, se não houver cumprimento do acordo, não há um título executivo, mas sim a possibilidade da oferta da denúncia sujeita aos prazos, às interrupções, à suspensão do prazo prescricional. E, nesse sentido, temos aí a possibilidade da aplicação do ANPP a crimes contra a ordem tributária, sobretudo aos crimes materiais,
como eu estou dizendo, porque vai necessitar da súmula vinculante 24, e a exigência de um esgotamento do procedimento administrativo tributário como garantia na esfera penal. O contribuinte não recolheu o tributo, não incluiu débito em programa de recuperação fiscal e não parcelou a dívida durante o processo administrativo. Essa hipótese é uma hipótese que enseja o chamado ANPP. Essa sonegação fiscal do artigo 1º, que temos uma pena de 2 a 5 anos de reclusão, é, a princípio, portanto, possível a propositura do ANPP em matéria tributária, e os indícios de reiteração e conduta criminal profissional ensejam a vedação da aplicação do ANPP, né? E aí é que mora exatamente a discussão a respeito da habitualidade, sobretudo em relação ao aspecto do elemento subjetivo, né? Decorrente do inadimplemento de pagamento de tributo, e não um mero inadimplemento, mas com o cunho subjetivo naquela possibilidade. E, assim, temos ainda o dano grave à coletividade, que pode ensejar um aumento da pena de 1/3 até a metade, artigo 12 da Lei 8.137, e, nesse caso, cabe ao MP avaliar o caso concreto e decidir se o acordo é necessário e suficiente, com todas aquelas consequências decorrentes da última decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao juiz de garantias, com essa interpretação. As condições do acordo: que o ANPP é possível se houver decisão de pagamento ou parcelamento parcial do crédito tributário inscrito em dívida ativa, com a reparação do dano, que é um requisito para o ANPP, perante o ente lesado. E o valor fixado deve cumprir requisito da prevenção e reprovação do crime e reparar de forma substancial o dano ao patrimônio público. Esse valor remanescente, na perspectiva do ANPP e tributário, seria cobrado pela Fazenda por meio da execução fiscal. E a transação tributária, que, como já disse, vem sendo agora reestudada num projeto, um dos projetos trabalhados pela Comissão de Jurista, mas tem a sua previsão no artigo 171, portanto, a política criminal está diretamente ligada a esse planejamento tributário não arbitrário, não ilícito, né? E, ao mesmo tempo, vinculado a uma justiça penal negociada, a uma transação tributária e a um modelo de compliance com o programa de integridade. O artigo 171 do CTN, o artigo 156 do CTN, onde a transação é uma forma de extinção do crédito, e a Lei 13.988, de 2020, Lei do Contribuinte Legal, que regulamentou a transação tributária na esfera federal. O objetivo é estabelecer novo paradigma na relação entre administração tributária e contribuintes, e o balanço que temos de 2022 a PGFN arrecadou 39,1 bilhões inscritos em dívida ativa. Desses, 14,1 bilhões, quer dizer, 36%, em acordos de transação tributária, né? A transação, portanto, como estímulo à redução da litigiosidade e um incremento na arrecadação e aumento do custeio de direitos fundamentais. E, por fim, temos o chamado programa de integridade ou compliance. Me parece que toda atividade empresarial tem que ter o planejamento tributário, a chamada elisão, a possibilidade da elisão, a justiça penal, a possibilidade no reflexo penal de justiça penal negociada, a transação tributária, seja no aspecto civil, seja no reflexo da utilização do direito penal como última ratio, e a importância desse programa efetivo de compliance, que exige, além do cumprimento da lei em sentido amplo, a observância de normas éticas, padrões de condutas fixadas, com a autorregulação das empresas como um mecanismo efetivo de diálogo lícito e legítimo entre o Estado, o administrado, entre os administrados, entre si, e a construção, seja de um programa, temos o CAD,
tema ganhou destaque no Brasil com a Lei Anticorrupção, a 12.884 de 2013, o Programa de Integridade com as diretrizes das empresas privadas da CGU, estou apenas lembrando, e o compliance tributário, que é o conjunto de medidas internas adotadas por uma empresa para garantir a conformidade com a legislação tributária. A importância desse programa, e aí eu encerro, né, evita a prática de infrações, a aplicação de multas à empresa e a responsabilização, inclusive criminal, de seus administrados. Possibilita a alocação dos recursos da empresa de forma mais eficiente, ampliando resultados e criando ambiente propício à inovação. Empresas com programa de compliance ocupam posição privilegiada no mercado, atraindo clientes, fornecedores e investidores. Portanto, no dizer de uma grande paranaense chamada Helena Collodi, a vida bloqueada instiga o teimoso viajante a abrir nova estrada. Acho que esse diálogo entre o direito tributário e o direito penal obriga todos nós a abrirmos novas estradas, e as novas estradas passam exatamente por esses temas. Muito obrigado. Parabéns, ministro. Parabenizo Vossa Excelência, em especial, pela diferenciação de evasão e elisão. Infelizmente, no Brasil, nos últimos anos, a gente tem acompanhado uma tentativa de criminalizar a elisão fiscal. A elisão nem é crime, nem mesmo é moral, professor Maneira. A gente discutia com o nosso querido Rony, que está ali, a possibilidade de talvez esse evento no ano que vem acontecer nos Estados Unidos. Se esse evento acontecer no mês de abril, que também é a mesma época da declaração de imposto de renda nos Estados Unidos, nós vamos ver nos sinais americanos várias pessoas vestidas de Estátua da Liberdade, segurando uma placa. Eu faço o seu imposto de renda. Porque para um americano, pagar menos imposto, de acordo com a lei, decorre da liberdade que existe naquele país. E, infelizmente, no Brasil, se tenta se criminalizar ou considerar isso mesmo imoral. Pagar menos imposto, de acordo com a lei, é seguir estritamente aquilo que a lei já coloca. Então, sem mais delongas, para dar sequência ao nosso painel, passo a palavra para o nosso ministro também do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti. Bem, eu saúdo aqui o professor Dr. José Erinaldo Dantas Filho, presidente da mesa, em seu nome saúdo os colegas que compõem a mesa e todos os que foram nominados. Faço também já um registro inicial de que um painel sobre direito penal, né, segurança numa ótica penal, né, segurança jurídica na ótica penal e tributação, a essa hora do dia, depois de tantos encontros prazerosos, é uma tarefa bem difícil e eu sempre me recordo disso, e há pouco tive a comprovação de que lidar com crime é uma coisa muito difícil, né? Muito penosa. E a prova disso é o fato de que vários ministros nos deixaram na sessão, como foi mencionado aqui. Temos aqui o Gurgel, a Regina, tivemos antes o ministro Og, ministra Suzete, ministro Belize, o último ministro João Otávio de Noronha. Tem mais? Acredito que só, né? Pois é. E a doutora Fernanda Toshma teve a coragem de dizer para mim que talvez a causa seja eu, né? E o doutor Pia Paulo complementou: faça um teste, vá para a sessão de tal ministro Noronha para ver se ele volta. Eu não farei isso não, porque eu gosto muito disso que eu faço. Mas, enfim, o doutor José Erinaldo começou a sua apresentação mencionando a Carta Magna. Se nós formos olhar para a história, tivemos pelo menos 5 grandes revoluções, 3 alienígenas e 2 no Brasil, que tiveram como motivação a cobrança de impostos, né, o aumento de impostos. Tivemos, além da Carta Magna, que foi motivada por toda a carga do rei João Sem Terra sobre a nobreza. Depois tivemos a Revolução Americana, né, que também teve uma origem na taxação, especialmente do chá, né, que motivou as 13 colônias a declararem a independência. A Revolução Francesa, que também, digamos assim, foi uma reação contra tudo que se cobrava do povo, né, todo o sacrifício que se exigia do povo para sustento da realeza. E entre nós, 2 revoluções desse período também, a Inconfidência, ou Conjuração Mineira,
de 1789, com o famoso quinto, né, que extorquia, digamos assim, os produtores, especialmente de minérios, de ouro, e depois a Revolução Farroupilha, né, dos nossos queridos irmãos do Rio Grande do Sul, também motivada pela cobrança de impostos sobre o chá. Então, parece que tudo se resume a uma luta eterna entre o contribuinte, ou entre os súditos, os cidadãos, e o Estado, que busca a todo custo arrecadar mais, né? E nessa disputa, digamos assim, eu tenho uma visão um pouco crítica e vou apenas mencionar 3 pontos que me parecem, né, seguindo inclusive a trilogia que foi inaugurada aqui pelo ministro Barroso, mas já adiantando que um dos pontos eu vou deixar para a doutora Fernanda Toshman, porque ela me pediu para não explorar, senão ela não teria muito o que falar depois, né? Então, eu vou mencionar apenas 2, que é a questão da representação fiscal, para fins de início da persecução penal e para a própria constituição do crédito tributário, né, como fator inaugurador da tipicidade penal. E o que me parece mais difícil de digerir, e o ministro Reinaldo, meu querido amigo, colega de sessão, esteve presente quando julgamos, e eu externei essa minha insatisfação, a extinção da punibilidade ou a atipicidade da conduta, pela quantidade, digamos assim, né, pelo quanto do tributo sonegado, né, que atualmente é R$20.000. A primeira questão que eu coloco é exatamente o condicionamento da persecução penal a um fator administrativo. Eu sei que os advogados não vão gostar do que eu digo, numa linha, digamos, punitivista, que nem é, talvez, a que marca a minha jurisdição, mas me parece que o direito penal acaba tendo como dependência uma iniciativa e uma eficiência do poder executivo, tanto na própria constituição do crédito, como caracterização do crime, né, um tipo penal que, a rigor, não poderia depender de um fator administrativo para se configurar como tal, e também no condicionamento do início da persecução penal a uma comunicação deste acontecimento, digamos assim. Isso começou em 1996, com a Lei 9.430, né, que foi modificada posteriormente em 2010 pela 12.350, e que se estendeu também para os crimes contra a Previdência Social, né? Talvez o mais grave dos problemas que vem da sucessão legislativa, de um discurso jurídico que tem sido aceito e da jurisprudência que se construiu até o momento acerca do tema. E é claro que isso é já definido, eu estou apenas fazendo uma menção muito superficial, mas sem deixar de externar essa minha posição, né? Somente será possível, portanto, a investigação, o processo e o julgamento em âmbito penal quando houver o término do processo administrativo, o qual, diga-se de passagem, não é dotado dos mesmos instrumentos investigativos do processo penal, como, por exemplo, a produção de laudo pericial, a quebra de sigilo bancário, a utilização de acordos internacionais de cooperação e colaboração na produção de prova. Então, me parece que, na medida em que se condiciona o exercício da ação penal ao exaurimento de um procedimento administrativo que não tem os mesmos recursos, as mesmas facilidades, as mesmas possibilidades que normalmente decorrem de uma investigação criminal, nós enfraquecemos esse poder punitivo do Estado, né? Eu acredito no direito penal e, por isso, faço essa observação, embora até reconheça que há excessos, reconheço que muitos casos de crimes tributários nada mais são do que uma forma transversa de cobrança de tributos. Eu tive um juiz com quem eu trabalhei quando fui promotor de justiça, que ele odiava tanto crimes tributários que ele não fazia audiência. Eu queria deixar prescrever, porque ele não acreditava, né, na existência dos crimes tributários, e é uma discussão válida, né? Mas eu sou daqueles que ainda, até por
coerência interna, acredito no direito penal como uma atividade lícita e necessária para a segurança jurídica, para a segurança em geral. Bom, a questão da extinção da punibilidade pelo pagamento em crimes tributários e contra a Previdência Social é tema que vou deixar aqui para a doutora Fernanda Porte, né? Apenas mencionando, evidentemente, que há um tratamento absolutamente desigual em relação a outros crimes. Enquanto o Estado, digamos, perdoa, né, vamos dizer uma linguagem simples, aquele que vem a quitar o seu tributo, o Estado, quando muito, atenua a pena daquele que, de uma forma geral, pratica uma conduta ilícita contra o patrimônio de terceiros, de privados. No caso do furto, do estelionato, apropriação indébita, quando muito há uma redução da punibilidade, isso implica uma desigualdade de tratamento absolutamente notória, né, visível. Me concentro, portanto, para não estender-me, na questão que mais me incomoda, eu diria não só como juiz, mas também como cidadão, que é o entendimento de que há uma insignificância penal nos crimes tributários federais e nos crimes de descaminho que venham a lesar o patrimônio público, o erário, até R$20.000. Eu já começo questionando como se pode taxar de insignificante uma quantia de R$20.000. R$20.000, quando nós temos inúmeras outras condutas praticadas por cidadãos, a descaracterização da insignificância por valores muito menores. Ou seja, nós temos no STJ uma espécie de, não acordo, mas um parâmetro não rígido de que um furto contra uma pessoa, isso pelo menos na sexta turma, né? Temos procurado seguir essa linha. Um furto contra um particular, até 10% do salário mínimo seria uma quantia a justificar a incidência do princípio bagatelar. E contra a pessoa jurídica seria até 20%. Evidentemente que são parâmetros bem flexíveis, mas que nos orientam a, eventualmente, reconhecer ou não o crime de bagatela para conceder uma ordem de habeas corpus. E, portanto, passados de R$200, R$300, já não caberia falar de insignificância penal. Então, como? Assim, eu acho que até o nome que nós utilizamos deveria ser, já que adotamos essa jurisprudência, deveria ser modificado, porque dizer que há insignificância penal numa sonegação de R$20.000 não soa bem. Pelo menos para mim é algo que me incomoda pessoalmente. E houve, nesse particular, uma evolução da jurisprudência do STJ que, inicialmente, até 2009, nós tínhamos o entendimento, na terceira sessão, de que apenas em relação àqueles débitos fiscais de até R$100, que era o valor que se considerava suficiente para o cancelamento da dívida tributária, se poderia reconhecer a tipicidade da conduta, ou, enfim, a significância penal. Depois, em 2009, a terceira sessão, um recurso especial da relatoria do ministro Félix Fischer, 1.112.748, nós consideramos que o limite passou a ser, pela leitura do artigo 20 da Lei 10.522, de 2002, R$10.000. Posteriormente, em 2014, foi até da minha relatoria, mas com a minha ressalva pessoal, de um entendimento contrário, nós, porque nem R$10.000 eu nunca me satisfiz com essa política, mas mantivemos os R$10.000, julgando, portanto, que a portaria do Ministério da Fazenda poderia elevar esse valor, que era 10.000, para 20.000. Vejam, a minha argumentação, então, foi a de que, por uma portaria de um ministro do Poder Executivo, nós determinávamos a jurisdição penal. Na verdade, essa é a questão. O direito penal, a jurisdição penal, sendo condicionada por uma discricionariedade administrativa de um representante do Poder Executivo, né? Sob a justificativa de que o Estado não teria interesse, ou pelo menos não teria
mecanismos eficientes para, numa visão nitidamente pragmática, executar todos os seus créditos fiscais. Portanto, se elevou para 20 mil, porque até então seria onerosa essa tarefa de cobrar esses tributos, essa decisão, que, vejam, não extingue o débito fiscal, apenas apenas desonera o Estado de sua cobrança, né? Então, ao contrário do que entendíamos lá atrás com relação aos R$100, aqui nós temos tão somente uma desobrigação de executar este crédito, mas isso serviu para elevar o patamar a R$20 mil e nos autorizar a considerar o fato como insignificante. E, posteriormente, o julgamento do RESP 1.709.029, de 2018, nós mantivemos esse entendimento que hoje está pacificado, né? Evidentemente que eu faço aqui a crítica em relação à criminalidade comum, criminalidade de rua, né? Mais uma vez, com a nítida desigualdade de tratamento entre cidadãos comuns, aqueles que sonegam e aqueles que furtam, né? Com um tratamento notoriamente desigual, né? E lembrando também que, no que diz respeito ao bem jurídico tutelado pela norma penal, no que diz respeito aos crimes tributários, existem outros fatores a serem considerados, ou outros bens a serem considerados, como a regulação da balança comercial, a proteção à indústria nacional, o prestígio da administração pública, que devem ser considerados também nessa balança. Eu acho que eu estou terminando o tempo, já terminou? 1 minuto. Então, vou me encaminhar em 1 minuto e meio para terminar, né? Eu registro, portanto, aqui, e faço também uma alusão ao que disse à época o ministro Félix Fischer, que, em homenagem à otimização do sistema, quer em homenagem à otimização do sistema, quer em razão dos estritos contornos postos na impugnação especial, que for ali examinada, me parece uma compreensão totalmente contrária à que se consolidou nos tribunais superiores quanto à incidência do princípio da insignificância em patamares tão elevados. Cremos, né, que, eu digo cremos porque não sou apenas eu que assim pensa, embora sejamos minoritários, que os princípios da fragmentariedade e ainda mais da subsidiariedade do direito penal ganhariam relevo se o atuar do direito administrativo fosse efetivo a ponto de eliminar a lesão ao erário, porque sempre se invoca a fragmentariedade como um princípio do direito penal, né, dentro da ideia maior da intervenção mínima, que é válida, evidentemente, mas numa perspectiva de que há outro ramo do direito, que não o penal, idôneo, suficiente e eficiente para a proteção do bem jurídico que está em risco. E nós não temos visto esta efetividade do direito administrativo. Por quê? Porque o próprio Estado reconhece a sua incapacidade de cobrar a dívida e, portanto, acaba beneficiando sonegadores. Eu não estou aqui me referindo aos inadimplentes, eu estou me referindo a sonegadores, aqueles que deliberadamente decidem não pagar impostos com uma política, ou até, como disse ontem o ministro Gilmar Mendes, com muita propriedade, uma estratégia empresarial. Há empresários, ou há comerciantes, ou há pessoas físicas que, cientes dos riscos, numa perspectiva de homos econômicos, né, cientes do risco mínimo a que estão sujeitos com uma eventual sonegação de tributos, preferem fazê-lo a, eventualmente, se forem cobrados, pagar com larga facilidade, né, numa espécie de um direito penal dúctil, né, vamos dizer assim, sem aqui fazer alusão a Gustavo Zagrebelsky, mas um direito penal dúctil, um direito penal que premia aquele que deliberadamente, a priori, sonega
impostos com prejuízo a toda a coletividade. É muito mais grave isso do que um autor de um furto que sonega, que subtrai um bem de uma outra pessoa, física ou jurídica. O sonegador, ele subtrai bens de toda a coletividade, o dano é muito maior. E, para encerrar, é num país que sonha em elevar a sua economia a um grau de confiabilidade, em distribuir renda de modo justo, em dar tratamento isonômico a todos os seus cidadãos, como é previsto na Constituição, artigo 5º, me parece, e aqui eu faço esse desabafo, né, me parece ser incômoda uma jurisprudência tão dúctil na interpretação de condutas que, ao contrário de tantas outras tratadas com rigor infinitamente maior, causam tamanho desfalque ao erário e, consequentemente, às políticas públicas e sociais do país. Lembrando que foi tantas vezes dito aqui que sem arrecadação de tributos não há como distribuir riqueza, né? Não há como ter um país igual, um país com uma justiça social, com compartilhamento de bens e serviços que nós não temos. Muitos países cobram até impostos em maior percentual do que nós, mas dão um retorno em serviços que nós efetivamente não damos. Então, é preciso reequacionar essas contas e eu espero, talvez, com a reforma tributária, que isso possa, de alguma forma, ser minimizado. Enquanto isso, eu teria essa esperança de que nós pudéssemos, eventualmente, rever um outro entendimento a respeito desses temas que, na minha visão muito crítica e particular, causam uma estranheza para um observador estrangeiro, né? Eu agradeço a atenção de todos, renovo aqui meu agradecimento à OAB, né, Conselho Federal da OAB, na pessoa do seu presidente, Beto Sanguinetti, e também o doutor Rony Preuss, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui reunido com colegas e pela atenção, né, de todos os senhores e senhoras até esse horário, estar aqui. Muito obrigado. Eu parabenizo e agradeço ao ministro Rogério Schietti pela sua manifestação, como bem dito, de forma coerente, já que é um ministro que tenta defender sempre a legalidade. Se a lei prevê como crime, assim deve prevalecer. Sem querer justificar, ministro, mas eu acho que a grande razão de se colocar R$20 mil pelo governo é porque o que o governo quer não é colocar as pessoas na cadeia pelo não pagamento do tributo. O governo quer arrecadar. E aí, R$20 mil, ele fez a seguinte conta: se for para mover um processo criminal para alguém que deve até R$20 mil, o custo com o processo é mais caro do que os próprios R$20 mil, caso as pessoas venham pagar, e a possibilidade de êxito no pagamento acaba sendo remota. Então, foi feita uma conta econômica. Isso utiliza do direito penal para se arrecadar tributos. Eu sou discípulo do professor Hugo de Brito Machado, eu, como bom cearense, o professor Hugo dizia sempre, direito penal tributário é uma pressão psicológica feita ao contribuinte para pagar impostos. Mas, sem mais delongas, para a gente poder cumprir a nossa meta, vamos, então, para a nossa conselheira federal do Rio de Janeiro, Fernanda Tortman, que essa sim pediu que eu pudesse, quando chegasse a hora, levantasse a plaquinha para ela. Então, Fernanda, você tem a palavra. Boa noite a todos. Eu cumprimento a todos na mesa, na pessoa do nosso presidente de mesa, José Erinaldo. Cumprimento a todos os presentes nas pessoas das autoridades aqui presentes, ministro do STJ, desembargadores, que eu não vou nominar, cada um deles por conta do tempo. E pelo convite, eu gostaria de agradecer ao nosso grande líder, presidente Beto Simonetti, ao diretor da ESA, Rony Preuss, e ao coordenador desse evento, Eduardo Maneira. Eu estava tomando café há 2 dias com alguns amigos magistrados do Rio, aí quando eu disse que eu ia fazer uma análise crítica da opção legislativa no sentido de que se extingue a punibilidade com o pagamento do tributo, eles me falaram, mas você está o desembargador Ricardo Couto, aqui presente, falou, mas você está se esforçando muito para nunca mais ser chamada para um evento de advogados, né? E não é isso não, Beto, é que eu realmente... acho que, em primeiro lugar, a gente está num ambiente acadêmico, então a gente é obrigado a algum rigor científico, mas eu acho que é realmente falaciosa essa ideia que teve o legislador de entender que, por um lado, isso incrementa a arrecadação tributária, que realmente essa ameaça penal e essa
não ameaça com o pagamento, incrementa a arrecadação tributária e que, por outro lado, isso é muito importante para os advogados, que isso, de alguma forma, seja uma garantia do contribuinte contra o arbítrio, contra o poder punitivo estatal. Não é. Recentemente, o STF até afirmou a constitucionalidade do artigo 69 da Lei 11.941, que justamente admite, na verdade, quase que determina, né, que a punibilidade seja extinta com o pagamento, mas o que se fez ali foi afirmar que essa norma não violava determinados dispositivos constitucionais, a exemplo do artigo 3º, que estabelece, né, os objetivos da República, e o artigo 5º, que estabelece direitos fundamentais. Mas isso não quer dizer que o legislador não pudesse ter pensado melhor, refletido melhor e chegado a uma solução mais vantajosa para o Estado arrecadador e para o contribuinte também. Primeira questão, que a gente, enfim, não vai ter tempo de falar a respeito, é a questão do bem jurídico, né? A gente sabe que até hoje a doutrina não chegou ao consenso sobre qual seria o bem jurídico penal do crime tributário, se fala em patrimônio fiscal, né, imprimindo aí uma natureza patrimonial ou bem jurídico, ou uma visão mais funcionalista de processo de arrecadação, ou mesmo ordem jurídica tributária / econômica, aí incluída, inclusive, a livre concorrência, mas não se chegou a um consenso a respeito de efetivamente qual seria. Mas, independentemente do que se pense que seja o bem jurídico protegido, a verdade é que não é função do direito penal funcionar como instrumento de arrecadação. Isso é a utilização simbólica do direito penal. O direito penal serve para prevenir a prática de crimes. A recomposição do dano, em algumas situações, é, sim, desejável, é uma consequência da aplicação da pena, mas não é para isso que serve direito penal. É para prevenir crime. Isso se a gente considera as funções da pena, seja sob uma análise da prevenção geral negativa, né, o efeito intimidatório da pena, seja a partir do reforço das expectativas normativas, que é o que defendem alguns autores alemães. O Bichara detesta que eu cite os alemães, mas eu não posso deixar de citar, porque eles realmente refletem muito sobre esse tema. Então, a partir do reforço das expectativas normativas, que é o que defendem os professores Hassemer e Jacobs, através da prevenção, a prevenção geral positiva. Tá? E por que, então, que esse efeito intimidatório deixa de existir ou de reforço das expectativas normativas? Porque, claro, a partir de imediatamente, a curto prazo, sem dúvida, pagou, extingue a punibilidade, todo mundo vai pagar, né? E aí as pessoas, a gente imagina que aumenta a arrecadação, mas a longo prazo, isso é uma ideia que acaba fazendo com que o direito penal deixe de ter esse caráter intimidatório, que a pessoa fala, se tudo der errado, no final eu pago. Né? Isso é algo que é simples de imaginar. Então, há, sim, um esvaziamento da verdadeira função do direito penal. Para o contribuinte, ao contrário do que se pensa, também não há nenhuma garantia de um direito penal menos punitivo, muito pelo contrário. Porque quando você banaliza o direito penal, pagou, resolveu, você faz qualquer denúncia. Você faz denúncia contra qualquer pessoa. Não há como negar que o Ministério Público tem, sim, uma visão mais fiscalista do direito. E aí, primeiro, você fortalece a ideia de denúncias, por exemplo, claro, sem justa causa, a gente sabe, não são poucas que a gente vê por aí, os ministros Schietti e Reinaldo, por vezes, trancam ações penais porque as denúncias são oferecidas contra pessoas que ocupam determinados cargos em empresas, e isso começa a aumentar, porque o sujeito passa a querer, o Ministério Público passa a querer oferecer denúncia contra quem tem o poder de pagar, e não contra quem efetivamente cometeu o crime. Porque vai pagar, vai resolver o problema e pouco importa, então, se aquela pessoa que sequer tem participação no crime, contra quem sequer existe prova de participação no crime, tem o poder de pagar e fazer com que o Estado arrecade. Então, é uma solução que realmente não serve a nenhum dos interesses. No direito comparado, e aí eu já digo, o Brasil é o único país do mundo em que isso existe, pelo que eu sei, pelo menos dos países da OCDE, né, dos países com os quais a gente está mais acostumado a lidar. Na Alemanha, por exemplo, existe, sim,
na Gabe Ornon, a causa de extinção de pena sob determinadas circunstâncias. Então, o que diz o artigo 371 desse regulamento tributário? Que não será punido pelos crimes previstos no 370 aquele que retifique ou complete os dados incorretos apresentados à autoridade fiscal e pague o valor eventualmente reduzido ou suprimido. É parecido, mas não é possível a extinção da pena se, já tiver sido iniciado e for do conhecimento do contribuinte, procedimento administrativo ou penal, que pode ser iniciado, o penal lá pode ser iniciado concomitantemente, ao contrário do Brasil, para apuração do ilícito tributário penal praticado. 2, que o valor sonegado ou reduzido seja superior a 25 mil euros, aí o pagamento já não extingue mais a punibilidade, e também não será extinta a punibilidade se se tratar de caso especialmente grave, que seria na Alemanha, por exemplo, a sonegação fiscal de valor elevado, cometido com a ajuda de funcionários públicos ou cometido com o uso de documento falso ou em associação criminosa. Então, sim, eles permitem a extinção da punibilidade, mas, e para eles isso é uma grande exceção, porque é permitir a extinção da punibilidade depois do crime consumado, que a gente sabe, existe um arrependimento posterior na nossa legislação também, mas que, via de regra, só tem o condão de diminuir um pouco a pena, né? Mas não de extinguir a punibilidade. Então, eles fazem essa exceção também para extinção de punibilidade, mas desde que, e aí o professor Gaed, que é um dos maiores professores de Direito Penal Tributário de Hamburgo, né, da Alemanha, ele está em Hamburgo, na Universidade de Hamburgo, ele diz que os objetivos, ele fala isso com base não só na lei, mas com base nas decisões do BGH, que é o nosso STJ, né, que os objetivos desse dispositivo normativo seria descobrir fontes de arrecadação desconhecidas e honrar o regresso à honestidade tributária. Então, essa é a intenção do legislador lá quando instituiu essa possibilidade, ainda que restrita, de extinção da punibilidade pelo pagamento. Na Espanha, há algo muito semelhante. Dizem eles que se considerará regularizada a situação tributária quando o contribuinte tenha procedido o completo reconhecimento e pagamento da dívida tributária antes dele ter sido notificado pela administração tributária, antes que o Ministério Público, o advogado do Estado, ofereça queixa ou denúncia contra contribuintes, ou antes que o Ministério Público ou o juiz de instrução realizem ações que permitam ao contribuinte ter conhecimento formal do início de diligências de investigação. E exige também, obviamente, a regularização, o pagamento da dívida, mesmo que, para extinção da punibilidade, mesmo que a dívida já esteja prescrita perante a administração tributária. Então, a administração sequer, isso aqui na Espanha, a administração sequer pode mais cobrar, mas se um crime foi praticado, ele deve pagar para ter a sua punibilidade extinta. É assim que funciona aqui na Espanha. Entre outras discussões que o Brasil não chega nem perto de fazer, por exemplo, a extinção da punibilidade vai se estender aos partícipes ou não? E aí depende de milhões de considerações a respeito de dogmática penal mesmo. Esse afastamento da pena afasta a tipicidade, a antijuridicidade? Se sim, a gente sabe que, pela teoria da acessoriedade limitada, se estende a todos os partícipes. Se não, é preciso ver se no caso concreto vai se estender ou não. E eles fazem toda essa análise. Na Alemanha, por exemplo, voltando ao exemplo alemão, só é possível se os partícipes, de alguma forma, contribuírem para o esclarecimento dos fatos, ou seja, aquela ideia de retorno à honestidade tributária. Então, o quadro geral é esse. Eu tenho... Gente, eu estou correndo, então... o quadro geral no direito comparado é esse. Volto a dizer, não me parece que essa solução do legislador brasileiro tenha sido realmente refletida, e acho que nem é bom para a arrecadação tributária, nem é bom para o contribuinte. Existem algumas possibilidades, né? A gente, de lege ferenda, pode sim pensar em estabelecer algo um pouco mais aprofundado. Então, por exemplo, porque a ideia, e aí eu venho falar do que o nosso presidente Zé Irinaldo falou, direito tributário deve ser penal, né? Ou deve permanecer como ilícito administrativo? E esse é o ponto nodal aqui da questão. Se direito tributário tem densidade penal,
o pagamento não pode extinguir a punibilidade de qualquer forma. Se não tem densidade penal, talvez nem devesse ser direito penal. E aí a gente poderia pensar de legis ferenda, óbvio, e estabelecer essa possibilidade, como se faz na Alemanha, para crimes tributários menos graves. E aí a gente pode pensar em estabelecer critérios por valor, por continuidade delitiva ou não, número de ações praticadas, sofisticação da fraude, foi uma mera omissão de informação ou o sujeito usou documentos falsos, né? Então, a gente pode estabelecer graus de gravidade para aí sim permitir ou não a extinção da punibilidade, mesmo assim há que se pensar no aspecto temporal também, né? Até quando essa regularização tributária geraria essa extinção da punibilidade. Casos menos graves, José Irinaldo, talvez devem sair do direito penal mesmo, virar simplesmente ilícito administrativo, por não terem densidade penal. E uma outra e última questão, e aí eu vou chegar perto do meu tempo, é a transação tributária, né? E aí, nesse caso, sim, eu estava conversando até com o Pira agora sobre isso, porque na transação tributária, muitas vezes, o contribuinte paga menos, né, do que deveria ter pago lá atrás, mas por circunstâncias especiais também, né? Analisada capacidade contributiva, então existem circunstâncias especiais. Mas o fato é que alguma coisa ele vai pagar. Tendo sonegado ou não, ele vai pagar dentro daquilo que ele possa pagar. E aí, sim, dentro dessa solução da transação tributária, eu vejo até como essencial que aí se chegue à extinção da punibilidade. E isso também por causa do direito à não autoincriminação. Porque se ele está fazendo uma transação tributária, obviamente ele está oferecendo informações autoincriminatórias. E, a partir disso, pelo princípio do nemo teneto, claro que ele teria que ter a punibilidade extinta. Eu falo claro, mas a gente não estava concordando muito, não. Mas então, de qualquer forma, seria, né, a se pensar nisso de lege ferenda. Eram basicamente esse foi o resumo que eu fiz, acabou que eu fiquei bastante no tempo, mas está ótimo, que eu deixo mais tempo para os meus amigos de mesa. Acho que a gente pode, sim, se basear em direito comparado, né? Aqui se produz muita ciência, na Alemanha também se produz muita ciência, e a gente deve se socorrer, sim, do direito comparado, mas não acriticamente, porque é claro que o Brasil tem outra realidade, o Brasil tem outras dificuldades e tem um sistema jurídico diferente. Então, não acriticamente, de forma crítica, acho que a gente pode, sim, se socorrer do direito comparado, e acho que a sociedade não deve temer um direito penal desde que ele seja feito com base em dogmática rigorosa, opções refletidas. Eu acho que, se assim for, o direito penal, a lei penal, serve como um anteparo ao poder punitivo. E é isso que se espera de um direito tributário penal. Muito obrigada. Salve de palmas para a professora Fernanda, que terminou com menos de 14 minutos. Eu acho, pegando o gancho aqui da professora Fernanda, portanto, está aqui o doutor Eduardo Maneiro, acho que o Rony já saiu, um artigo do Código Tributário Nacional, do CTN, o 138, que trata da denúncia espontânea, ele acabou, ao longo do tempo, de antigas composições do Superior Tribunal de Justiça, sendo esvaziado. Mas, aproveitando que já se passaram décadas desde a última vez que o STJ revisitou o assunto, era algo que a gente poderia trazer para os próximos congressos, aproveitando esse público seleto, que é um público formador de opinião, da gente ter uma norma tão moderna, já nos anos 60, trazendo a denúncia espontânea, em que o contribuinte traz recursos que o fisco não sabia que existia, né, e acompanhar, se for o caso, do pagamento, né? Então, poderia ser um mote aqui para futuras discussões. Dando, então, sequência à nossa mesa, seguindo a ordem que a gente já deixou previamente acordada, convido, então, o professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da USP, o querido Pierpaolo Bottini, para fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu prometo que vou ser rápido também. Dado o adiantado da hora aqui, eu pus até o meu cronômetro. Queria cumprimentar o José Irinaldo, agradecer o convite
aqui em nome do Maneira, ao Maneira, ao presidente Simonetti, meu querido Bichara, uma honra estar discutindo com vocês esses temas, cumprimentar meus companheiros de mesa, Luiz Henrique Machado, minha querida amiga Fernanda Tortman, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, também com quem eu discuto vários desses temas aqui com bastante frequência, meu querido amigo ministro Rogério Schietti, que também a quem também incomoda a desigualdade da aplicação do direito penal. Eu vou ser muito breve, e eu acho que quando a gente fala aqui em segurança jurídica, a gente está falando basicamente, eu tentei sair dos 3 pontos, mas a gente tem aqui, o ministro Barroso fez uma jurisprudência vinculante, mas basicamente o que a gente precisa? Em primeiro lugar, de uma lei clara, uma lei objetiva, taxativa e facilmente compreensível. A gente precisa de uma jurisprudência previsível e unificada, e a gente precisa de uma aplicação isonômica da norma penal para os jurisdicionados. Então, para a gente falar aqui em direito penal tributário, eu acho que a gente tem que passar por esses 3 temas, e vou fazer isso de maneira muito rápida, só pontuando o que me parece mais importante. Em relação à legislação, eu acho que não tenho muita coisa para falar. A nossa legislação, nosso marco legal penal tributário, embora tenha algumas falhas e algumas dificuldades, ela, de certa forma, descreve de maneira clara os crimes e as penas, ou seja, o contribuinte, o cidadão, consegue compreender, lendo aquela norma, o que o Estado exige dele e quais são as penas que são imponíveis. Então, do ponto de vista da redação do tipo penal, mais uma vez, há algumas questões específicas, mas me parece que aqui nós não temos o grande problema de segurança jurídica. Quando nós passamos para a interpretação, aí sim nós temos uma série de debates que fazem com que a segurança jurídica seja questionada. Eu vou destacar aqui 2 que me incomodam muito. Um, o ministro Rogério Schietti já trouxe, que é a súmula vinculante 24. E o outro é a mudança de entendimento jurisprudencial criminal mais gravosa para o contribuinte, se ela retroage ou não retroage, que isso é um tema que a gente precisa discutir com mais frequência. Em relação à súmula vinculante 24, e mais uma vez eu só vou ler aqui porque quem é do direito penal conhece muito bem, mas não necessariamente as pessoas estão acostumadas com essa redação, ela diz: não se tipifica o crime material previsto no artigo 1º, inciso 1 a 4 da Lei 8.137, que é a sonegação fiscal com resultado de supressão de tributo, antes do lançamento definitivo do produto. Tá? Qual foi a ideia aqui? O que ele está dizendo, na verdade? Está dizendo que o crime contra a ordem tributária só vai se consumar, só vai existir com o lançamento definitivo do débito tributário. Qual foi a ideia disso, na verdade? Postergar a consumação do delito para um momento posterior para evitar a prescrição. Essa foi a lógica dessa súmula vinculante. Então, enquanto o Estado está apurando, não corre a prescrição. Porque se o crime for consumado no momento da omissão do recolhimento do tributo, começaria lá a correr a prescrição e isso geraria um problema. Então, essa foi a razão da súmula 24. Agora, com todo respeito e data vênia, e aqui eu comungo do entendimento do ministro, ela tecnicamente está errada. Porque eu não posso condicionar a consumação de um crime tributário a o final da apuração na esfera administrativa com o lançamento definitivo. É evidente que o crime se consuma ou no momento da fraude ou no momento da omissão do recolhimento. Essa súmula, veja, eu posso até estabelecer esse lançamento definitivo como um critério objetivo de punibilidade, onde eu só posso começar uma ação penal quando houver o resultado apurado, muito bem. Mas a consumação, porque isso gera uma série de problemas sistêmicos que a gente não consegue resolver. Por exemplo, em primeiro lugar, quais são os crimes materiais, porque a súmula aponta alguns crimes, mas evidentemente existem outros crimes contra a ordem tributária também de resultado que não estão previstos lá, e aí a gente perde um tempo brutal nos tribunais dizendo quais são os crimes ou a quais crimes se aplica ou não se aplica a súmula 24. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em geral, e é muito comum, quando eu tenho um crime contra a ordem tributária, eu ter também uma apuração de lavagem de dinheiro. Agora, vejam uma situação interessante. O que é lavagem de dinheiro? É quando eu pego o produto do crime contra a ordem tributária, que tem uma discussão se existe ou não, mas supondo que existe, e oculto e dissimulo. Muito bem. Pela redação da súmula vinculante 24, enquanto não tiver o lançamento definitivo, não tem crime contra a ordem tributária. Portanto, não tem produto do crime.
Portanto, qualquer operação de ocultação ou dissimulação que o contribuinte fizer antes do lançamento definitivo é sobre dinheiro lícito, é sobre patrimônio lícito. É antes do crime antecedente. Portanto, não vai ser possível apontar como lavagem de dinheiro. Mais do que isso, a natureza do pagamento, e aí depois a gente discute aqui da extinção de punibilidade, se ela é feita antes do lançamento do tributário, como o próprio STJ decidiu, extingue a punibilidade do tributário e da lavagem de dinheiro. Se eu faço o pagamento depois, extingue a punibilidade só do tributário e não da lavagem de dinheiro. Eu estou condicionando a natureza da extinção da punibilidade a um ato administrativo de lançamento. Não vou aqui nem dizer, nem entrar no mérito dessa discussão, mas, mais uma vez, eu estou condicionando a natureza do pagamento e os seus efeitos ao momento de uma apuração administrativa. Então, aqui me parece que eu tenho uma insegurança jurídica brutal. Segundo ponto. Eu coloquei aqui, mas o meu celular apaga, então não consigo ver. Segundo ponto. A questão da retroatividade da interpretação judicial mais gravosa para o contribuinte. O que acontece aqui? É natural que, uma vez que haja uma lei tributária e a sua repercussão geral ou penal, os tribunais discutam e interpretem de maneiras diversas essa lei. E o que pode acontecer, e acontece com muita frequência, é que os tribunais, em determinado momento, unifiquem essa jurisprudência e unifiquem em detrimento do contribuinte aqui de natureza penal, eu não estou falando de tributário. O que se faz nessa situação? Ou seja, essa interpretação mais gravosa, então, foi unificada, foi decidida, foi pacificada uma jurisprudência que torna mais gravosa a aplicação do direito penal. Ela pode retroagir para fatos anteriores ou não. E essa é uma discussão que aconteceu aqui no caso do ICMS. A gente sabe que, por muito tempo, os tribunais entenderam que aquele que declarava o ICMS e não pagava o ICMS, ele não cometia crime contra a ordem tributária. Por quê? Porque eu não posso criminalizar o mero não pagamento. O Supremo, em determinado momento, e aí que o ministro Schetti, inclusive, se debruçou sobre essa questão, o Supremo, então, ele disse em determinado momento que não, que se você declara e não paga é crime. Por quê? Porque aquela parcela do ICMS você, em tese, se apropriou do valor que o consumidor pagou, e então aqui seria crime independentemente da omissão ou da ocultação ou não. Eu não vou entrar no mérito dessa discussão, porque a gente já fez isso inúmeras vezes em inúmeros debates. A minha questão é, quando o Supremo unifica essa interpretação e diz que é crime, isso afeta todos os demais contribuintes que declararam, acreditando, inclusive, numa orientação jurisprudencial que aquela declaração e não pagamento não teria incidência penal ou não teria dignidade penal. E eu entendo, e aqui eu acho que esse é um tema que a gente precisa discutir, eu entendo que isso não retroage. E por que não retroage? Não só por uma aplicação analógica do artigo 2º do direito penal, que diz que a nova lei não retroage se não beneficiar o réu, mas a gente aqui não está falando de lei, a gente aqui está falando de entendimento jurisprudencial, mas aqui eu acho e eu entendo que se aplica o erro de proibição, que está previsto no artigo 21 do Código Penal. Ou seja, quando eu erro sobre a ilicitude de um fato, se esse erro é inexcusável, eu estou isento de pena. Veja, a ninguém é dado desconhecer a lei penal. No entanto, se eu estou falando de um contribuinte que observou uma orientação jurisprudencial que dizia que aquilo não era crime, me parece razoável entender ali um erro de proibição. Me parece ali legítimo que ele oriente a sua conduta de acordo com essa jurisprudência. Estou falando em casos em que haja conflito de jurisprudência entre tribunais da mesma hierarquia. Não estou dizendo que o contribuinte, ele fez a interpretação e com a interpretação que ele fez, ele está em erro de proibição. Mas se há uma corrente jurisprudencial entendendo que aquele fato não é crime, que aquela forma de agir não é crime, e aqui não só nesse caso específico, em qualquer dele, eu acho que aqui eu tenho um elemento razoável para que ele possa orientar a conduta dele através ou em vista dessa jurisprudência. Depois que se unificou e essa jurisprudência deixou de valer, é claro que daí para diante você tem um entendimento jurisprudencial mais gravoso que se aplica para todo mundo. Então, aqui, aliás, vale inclusive lembrar que o artigo 23 da Lei de Introdução do Código Civil, aliás, a gente, quando discute direito penal, a gente lê muito pouco
a Lei de Introdução ao Código Civil diz que qualquer decisão administrativa ou judicial que trate da validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado, levará em conta orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Então, aqui, me parece, se há um entendimento anterior naquela época, uma mudança jurisprudencial que torne mais gravosa a situação do réu, ela não retroage. Bom, por fim, e para encerrar aqui a minha breve contribuição, dado o adiantado da hora. Então, eu acho que, do ponto de vista da lei, nós temos uma lei clara. Do ponto de vista da interpretação, pelo menos aqui, na súmula vinculante e nessa falta de discussão sobre a retroatividade, nós temos um cenário de insegurança jurídica. E aqui eu queria terminar em relação ao terceiro ponto, que é justamente para que a gente tenha segurança jurídica, esta norma, essa interpretação precisa ser aplicável ou distribuída de forma igualitária entre os jurisdicionários, não importando a classe social. E aqui eu queria pegar um pouco do que falou o ministro Schietti, um pouco do que falou a minha colega Fernanda, e dizer que quando a gente fala em aplicação do direito penal no Brasil, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia é absolutamente esquecido. A aplicação do direito penal, evidentemente, ela nunca vai resolver os problemas sociais, mas, no nosso caso, ela aumenta a desigualdade social de uma maneira absoluta, em vários aspectos. Mas, para a gente ficar só no nosso aqui, no direito penal tributário, eu acho que tem dois pontos que foram tocados aqui que são absolutamente incompreensíveis. Um é o princípio da insignificância. Já como que eu digo que 20 mil reais é insignificante quando, no crime comum, 200 e 300 reais já não se considera mais bagatelar ou já não se considera mais insignificante? Como eu explico isso para a sociedade? Como eu explico para a sociedade que qualquer crime patrimonial, sem violência ou grave ameaça, a reparação do dano e o pagamento é um nada jurídico, no máximo um atenuante de pena, e no crime contra a ordem tributária ele extingue a punibilidade, seja feito em qualquer momento, inclusive depois de transitada em julgado a sentença. Então, a gente tem um problema aqui. Agora, como é que a gente resolve esse problema? Eu, até como advogado criminalista, não acho que é, eventualmente, a gente estender esse direito penal mais duro, aplicado ao crime comum, ao crime contra a ordem tributária, mas talvez fazer o contrário. E entender essa lógica desenvolvida no crime contra a ordem tributária e aplicar isso para os crimes comuns. Ah, então você quer dizer que qualquer crime até 20 mil reais vai ser insignificante? Não. Até porque a gente não exclui a tipicidade do crime contra a ordem tributária até 20 mil reais por insignificância, mas porque a vítima ou o representante da vítima, que é a Fazenda, optou pela não persecução cível. Então, eu posso fazer isso em relação a outros crimes também, exigir a todos esses crimes sem violência ou grave ameaça a representação da vítima, a manifestação da vontade da vítima em ver aquela persecução penal, que é o que já aconteceu no estelionato. A gente pode fazer isso em outros crimes. A extinção de punibilidade pelo pagamento, se a gente vai manter no tributário, então a gente tem que manter em todos os demais delitos sem violência ou grave ameaça. O que a gente precisa, na verdade, é coerência. É que a mim me assusta que esse tipo de discussão seja raramente feita. Eu acho que todo evento de direito penal, pelo menos, esse tipo de situação precisava ser exposta. Esse silêncio conivente que nós temos com essa desigualdade brutal na aplicação do direito penal faz com que todo o sistema de justiça perca legitimidade e perca prestígio. Porque não dá para explicar para um cidadão comum por que em determinados crimes eu pago e resolvo tudo e em outros não. Não dá para dizer para esse cidadão comum por que alguns crimes a vítima decide se é insignificante ou não e em outros não. E veja, mais uma vez, senão o Bichara vai brigar comigo, eu não estou dizendo aqui que eu não posso ter esses benefícios no tributário, eu estou dizendo que eu, por coerência, tenho que estendê-los a todos os demais. Porque senão esse sistema é inexplicável, esse sistema não tem legitimidade, esse sistema acirra a desigualdade penal. A gente precisa fazer essa discussão. Se a gente não levar adiante esse tipo de debate, esse tipo de
reflexão e esse tipo de surpresa diante dessa situação, a gente vai continuar e a gente está fadado a um sistema ilegítimo, não confiável, pouco transparente e pouco seguro. Eu falei que eu ia desabafar e fazer disso uma terapia coletiva, é o que eu fiz. Muito obrigado. Obrigado, querido professor Pierpaolo. Dentro do tempo e sobre o seu segundo ponto tratado, o artigo 106 do CTN já trata disso, quando ele diz que a norma tributária, se for explicitamente interpretativa, ela pode retroagir, desde que não seja para aplicar nenhuma penalidade de uma nova interpretação dada à norma. Então, nos crimes contra a ordem tributária, se pode até utilizar do direito material do artigo 106 do CTN. Mas, para encerrar o nosso painel, para encerrar os trabalhos de hoje à noite do nosso evento, eu passo, então, a palavra para o professor Luiz Henrique Machado, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Professor, Vossa Excelência tem a palavra por 15 minutos. Bem, senhor presidente, cumprimento a todos os demais integrantes da mesa, todos aqui presentes. Eu sei que é uma dificuldade muito grande falar por último, até porque boa parte dos temas já foram devidamente exauridos e, pelo adiantar da hora, obviamente, estamos todos nós aqui cansados, muito embora sejam palestras bastante profícuas, mas vou cumprir meu prazo, que normalmente nós seguimos no STJ, de 15 minutos, prazo do advogado, normalmente, como nós sabemos, não pode se dilatar. Mas, bem, o que eu queria dizer, e aqui já chamando a atenção em relação ao que o professor Pierre falou, é que, de fato, nós temos uma questão aqui no direito penal tributário em que nós tratamos de política criminal. Rui Barbosa já falava há muito tempo, quando a política entra, o direito sai pela porta do tribunal. E aqui nós estamos a tratar de política criminal tributária. Eu confesso que, para mim, é uma dificuldade muito grande divergir do professor Schietti, porque ele foi uma pessoa extremamente fundamental na minha formação, fui aluno dele em 2017, ele me convidou para ser professor assistente e hoje eu tenho a oportunidade de dividir a sala de aula ao lado dele no IDP, de modo que eu sempre falo, e quando tenho essa oportunidade, que 95% dos casos que nós analisamos para poder dar aula, nós convergimos de entendimento. E ali eu deixo ali uma margem de 5% que nós divergimos, mas eu gostaria de dizer que eu sempre acreditei, principalmente quando eu entrei na faculdade, até de uma certa forma ingênua, no abolicionismo penal. Eu acreditava que, pelo menos, haveria ali um reducionismo do direito penal. E o que nós vimos nos últimos 15 anos, no mundo todo, mas principalmente no Brasil, é que houve uma verdadeira profusão de leis penais. Essa é a grande verdade, um expansionismo penal, e, para ser concreto, nós tivemos aí nos últimos 15 anos, nós podemos citar a lei de organização criminosa, a nova lei de lavagem de dinheiro, a migração dos crimes licitatórios para dentro do Código Penal, o pacote anticrime, que recrudesceu de sobremaneira a execução criminal. De modo que o direito penal tributário, tendo em vista a sua política criminal, ele é extremamente peculiar. E o que o faz diferente dos outros ramos do direito penal? O direito penal administrativo, o direito penal eleitoral, o direito penal comum previsto no Código Penal, assim como o direito penal previsto nas legislações especiais. E é justamente no direito penal tributário que nós conseguimos ver de forma bastante clara aquilo que nós lemos na doutrina clássica de Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Nilo Batista, passando pelo Damasio e chegando hoje no Rogério Greco, é que nós conseguimos ver com bastante clareza na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, é a concretude do princípio da intervenção mínima do direito penal, do direito fragmentário do caráter subsidiário do direito penal, o princípio da proporcionalidade, o princípio da proibição de excesso. Isso tem uma razão única, porque, conforme disse o ministro Gilmar Mendes na palestra de ontem,
o Estado não sobrevive sem dinheiro. E como já foi bem colocado pelo doutor José Erinaldo, a ação penal nos crimes contra a ordem tributária tem, sim, sua função coercitiva. E se nós traçarmos um paralelo com a ação de alimentos, aí, no caso aqui, a ação penal, lá é a prisão, para coagir para que se pague a pensão alimentícia. De modo que essa é a razão de ser do direito penal tributário, porque sem os recursos inviabiliza o Estado a executar suas políticas públicas. Melhor saúde básica, educação, transporte, como todos nós sabemos. Então, o direito penal tributário, quer queira, quer não, existe sim uma existência real de política criminal e que termina chegando a determinadas complexidades, conforme bem externado pelo professor Schietti, professor Pia, pela professora Fernanda. Mas nós temos que, assim, aceitar. E se nós temos um direito penal garantista, nós podemos afirmar que ele existe e encontra residência no direito penal tributário. Aqui eu queria aproveitar para chamar a atenção a um caso bastante peculiar e que, de fato, devemos chamar aqui a atenção em relação ao direito penal tributário e os crimes societários, que é justamente a situação da micro e pequena empresa no Brasil. Eu recolhi aqui alguns dados do SEBRAE e também do IBGE, presidente. 80% das empresas, da micro ou pequena empresa no Brasil, ela não sobrevive ao primeiro ano empresarial. 80% também elas têm algum tipo de pendência tributária, seja obrigação principal ou obrigação acessória, sendo que, na maioria delas, é justamente o pagamento em relação ao fisco. 65% do que as micro e pequenas empresas arrecadam, que elas ganham, melhor dizendo, elas destinam ao fisco a título de pagamento, sendo que 1/3 do PIB nacional em 2022, segundo fontes do SEBRAE, foi suportado pela micro e pequena empresa. Então, essa política tributária, ela tem uma razão de ser. Por mais que cause certa perplexidade jurídica, conforme já aqui colocado, ela tem uma razão de ser, porque é muito claro. E não podemos aqui fazer um sistema de condenação em massa do pequeno e do microempresário, assim como de outros contribuintes. A gente sabe o ônus que eles carregam com a mácula da condenação criminal. A gente sabe o ônus que eles carregam com a mera ação penal. De modo que a política criminal ela existe, ela é real e ela é diferenciada no âmbito do direito penal tributário, muito embora cause algumas perplexidades em matéria de dogmática penal. Eu gostaria aqui somente de inventariar algumas delas, como já foi aqui mencionado, a transação, o ANPP, a suspensão condicional do processo, a suspensão da pretensão punitiva mediante parcelamento, a extinção da punibilidade mediante pagamento, a insignificância, como aqui também já colocado, além de outros instrumentos facilitadores de regularização fiscal, como o caso que foi decidido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, da necessidade de representação fiscal nos crimes formais, mais propriamente dito em relação à apropriação indébita previdenciária, que foi objeto de julgamento na ADI, assim como a súmula vinculante 24. E ainda tem um porém ainda, que no caso de condenação, não havendo transação, não havendo suspensão condicional do processo, o contribuinte, e aqui me refiro ao empresário, para dar continuidade à minha fala, ele somente irá à prisão se realmente ele quiser. Porque, ainda em caso de condenação, para boa parte dos crimes, ainda pode ser imposto o regime aberto a ele, ou então até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. Volto a dizer aqui que não desconheço, conforme já bem externado pelos meus colegas, sobre as críticas em relação a esse tipo de política tributária, criminal tributária. Conforme já dito pelo professor Schietti, a famosa quebra da isonomia, também dito pelo professor Pier, ou seja,
para um determinado tipo de crime, não se tem as benesses que se confere ao direito penal tributário, como foi o caso do princípio da insignificância. Né? Lembrando a súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça, que não se aplica o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, mas se aplica ao direito penal tributário, é de fato diferente, mas por uma razão de política criminal. Tá? Também não desconheço, conforme a Fernanda falou, que institutos penais são fragilizados, como o arrependimento posterior. Se no arrependimento posterior já pode haver ali a redução da pena de 1 a 2 terços, de acordo com o artigo 16 do Código Penal, já em direito penal tributário, tem jurisprudência até do Superior Tribunal de Justiça, a mesma após o trânsito em julgado, satisfeito o crédito tributário, extingue-se a punibilidade. É realmente um nicho diferente do direito penal. Ou então a questão da profusão de denúncias, né, que é outra crítica também que se fala bastante, que o Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula vinculante 24 e com a necessidade da representação fiscal, procurou jogar ali um freio de arrumação, né? Existe também segmento no Supremo Tribunal Federal que inadmite a denúncia genérica no âmbito dos crimes societários, que tem correlação direta com os delitos da ordem tributária. Reconheço todas essas críticas que são feitas e são muito bem fundamentadas. Professor Schetti aqui, me lembrando mais outra crítica, dizendo que existe a flexibilização do caráter sancionatório do direito penal. É bem verdade. Mas tudo isso em nome do que se está a proteger por trás, que é justamente forçar o contribuinte ao erário, a contribuição ao erário. É fato que gera complexidades, mas existe um bem maior e plenamente justificável para que se possa adotar essas políticas criminais conforme já aqui esposado. E, senhor presidente, só para encerrar dentro do meu prazo, eu gostaria aqui de ressaltar, e eu acho que o PIR, estou tentando aqui fazer um apanhado de tudo que foi dito. O PIR participou, salvo engano, do RHC 163.334, no ano de 2019, onde o ministro Luiz Roberto Barroso fez as audiências públicas, e a tese fixada pelo ministro, e a meu ver, acertadamente, e aqui eu acho que ele consegue transmitir no voto dele justamente tudo aquilo que eu procuro refletir, quando ele fixa a tese, em que ele diz que, no caso do direito penal tributário, mais especificamente no recolhimento do ICMS, que foi o caso julgado, deve-se sancionar tão somente aquele devedor contumaz, recalcitrante, porque nós temos sérios problemas, presidente Beto Simonetti, de empresários, e aqui me refiro novamente ao pequeno e ao microempresário, que eles não têm absolutamente nenhuma noção, falo isso porque já advoguei para alguns, sobre compliance tributário. Eles não sabem o que é gestão jurídica, não sabem o que é gestão contábil e muito menos gestão financeira. E a gente sabe, ministro Reinaldo, que a linha entre a elisão fiscal e a evasão fiscal, muitas das vezes ela é muito tênue, em que expõe o micro e o pequeno empresário a risco, ao empresário de um modo geral, em que ele tem que tomar decisões extremamente perigosas, que ele pode estar flertando com o direito penal. De modo que o que eu coloco aqui e faço a defesa da política criminal tributária é que se evite uma criminalização em massa do micro e do pequeno empresário. Eu gostaria aqui, senhor presidente, de encerrar minha fala de uma frase do ex-membro da Academia Brasileira de Letras, doutor Roberto Campos, que ele dizia o seguinte: o empresário ele é um recurso natural raríssimo em sociedade. E a gente sabe de toda a mácula, de todo o problema que um processo penal e uma condenação criminal pode ocorrer, principalmente a esse público específico, a esses cidadãos específicos que suportam 1/3 do PIB nacional. Com base nisso, senhor presidente, venho aqui fazer a defesa da política criminal tributária adotada, não só do ponto de vista legislativo, mas também bem agasalhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Parabéns, professor Luiz Henrique.
o dono da padaria entende de pão, o dono da farmácia entende de remédio, ele não entende de tributo. Além da complexidade que é a legislação tributária brasileira, quem coloca a mão na massa, quem faz a declaração ao fisco, quem calcula o tributo, é o contador, que muitas vezes é vítima da própria complexidade da legislação. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração mesmo, na hora de considerar como crime alguém que foi vítima de uma legislação complexa. Mas eu agradeço todos os presentes, que até uma hora dessa, 7, 10 da noite, aqui participando do nosso evento. Parabenizo ao ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ao ministro Rogério Schietti, ambos do Superior Tribunal de Justiça, ao professor Luiz Henrique Machado, ao professor Pier Paolo Bottini e à nossa professora Fernande Tortman pelo nosso grande evento. Declaro, então, encerrado esse painel e convido o nosso presidente Beto Simonetti para a foto oficial com os respectivos certificados. Muito obrigado.